E aí, pessoal, eu sou o Daniel Cúrio e esse aqui é mais um Domingo de Lei, o podcast da Polícia Civil do Rio de Janeiro, com o apoio da Subsecretaria de Comunicação do Governo do Estado do Rio de Janeiro e da Rádio Roquete Pinto, que traz os bastidores da segurança pública com quem faz acontecer. A cada 15 dias abordamos alguns casos de investigações e operações emblemáticas dos últimos anos. Nessa semana, o assunto é o combate às milícias no Rio de Janeiro. Em outubro de 2020, a Polícia Civil criou uma força-tarefa para combater essas organizações criminosas. Quase 2 anos depois, o trabalho integrado de diversas delegacias já conseguiu tirar de circulação diversas lideranças das milícias e ainda causar um grande prejuízo. Para conversar sobre a FT-1000, a Força-Tarefa dos 1.000 milicianos presos, estão aqui o subsecretário de Planejamento e Integração Operacional, o delegado Ronaldo Oliveira. Boa tarde, Daniel. Boa tarde a todos aí. O coordenador da Coordenadoria de Recursos Especiais, a CORE, delegado Fabrício Oliveira. Boa tarde a todos, é um prazer. E o delegado adjunto da Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas, a DRACO, delegado André Leiras. Boa tarde, Daniel. Boa tarde a todos. O Domingo de Lei é gravado no estúdio da Biblioteca Parque da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Estado do Rio de Janeiro. O operador de gravação de áudio é o Fábio Aquino, edição de áudio de Daniel Cúrio e edição de vídeo de Gabriel Haas. Bom, para a gente começar, será que dá para a gente fazer aí um retrospecto da milícia? Como é que esse tipo de atividade surgiu e como é que evoluiu para o modelo que a gente tem hoje? Daniel, a gente tem que entender a milícia desde mais ou menos de 2004, né, onde começou, 2004, 2005, com a Liga da Justiça. A milícia começou ali com vários agentes públicos, né, oriundos de várias forças, e começou a ganhar aquela área de Campo Grande. Eles dominaram Campo Grande, principalmente Campo Grande todo, e foram aumentando ali para Santa Cruz, depois Seropédica, Baixada, ou seja, foram cada vez mais se expandindo. O que eu posso dizer para você, mais ou menos, que em 2009 a polícia conseguiu prender o Batman. Batman era um cara oriundo também de uma força pública e que a Polícia Civil ela fez uma força-tarefa também, mas uma força-tarefa bem menor, e nós conseguimos pegar o Batman, inclusive até com o uso da aeronave, o apoio da CORE, ou seja, uma ação bem planejada. Depois da prisão do Batman, quem assumiu também foi um elemento, um cidadão oriundo de uma força pública, chama Tony Ângelo. Né? Tony Ângelo, se não me engano, ficou até 2013, também foi preso pela Polícia Civil. Depois de Tony Ângelo, mais ou menos 2013, 2014, entrou um cidadão chamado Carlinho Três Pontes. Esse cara é oriundo do tráfico, não veio da força pública. Aí começou a mudança da milícia, né? A milícia ter um viés, pessoas oriundas de forças públicas, passou um viés mais pessoas ligadas ao tráfico. Então, de 2013 até 2017, Carlinhos Três Pontes também foi objeto de investigação da Polícia Civil, e a Polícia Civil, se não me engano, também em 2017, também neutralizou o Carlinhos Três Pontes. Aí assumiu o irmão dele, que seria o Eco. Né? Para que eu estou te falando isso? Com a entrada desse Carlinhos Três Pontes e o Eco, que é oriundo do tráfico, o que se notou? Que a milícia ela passou de ser mais ou menos utilizados pela oriundos de forças públicas para traficantes. Como é que aconteceu isso? A gente percebeu que a milícia estava se expandindo, né? E uma facção criminosa ela estava diminuindo. Ela diminuiu. Então, e uma outra facção, que era mais forte, estava ganhando espaço. Então estava tendo a milícia, uma outra facção e uma facção no meio se perdendo. Essa facção menor, ela se juntou à milícia. Foi a oriundo do Carlinhos Três Pontes e do Eco. E a partir daí, ela começou a ter um caráter muito de expansão. A milícia ela começou a se expandir muito e pressionar aquela facção criminosa. Aí você vai ver que ela entrou ali na Baixada Fluminense,
entrou no Jacarepaguá, Grande Jacarepaguá, toda virou milícia, a Cidade de Deus. Ou seja, então ela foi se expandindo. E uma característica muito grande da milícia era expansão, era junção das facções de milícia que existia, mas elas se uniam para conseguir um território a mais. E o tráfico não, o tráfico eles se brigavam. Então quando eles se brigavam, eles perdiam gente, a milícia não, se juntava e aumentava. Então essa expansão da milícia que causou, vamos dizer assim, um crescimento da milícia nessas regiões. Com essa chegada desse governo atual, do governador, ele tratou isso como uma maneira assim mais de governo, né? Aí criou a Força Tarefa, o secretário na época chamou vários delegados que criaram a Força Tarefa, tanto na Draco, na Core, nas especializadas, que começou a vamos dizer assim, tratar a milícia de uma maneira mais correta. Não só na prisão dessas pessoas, mas também chegando no dinheiro deles. Então você tem aí mais de 1.000 milicianos que foram presos, as lideranças presas, lideranças neutralizadas, onde a gente chegou até os dias de hoje. E corrija se eu estiver errado, mas quando a milícia nasce, ela nasce muito com uma proposta de impedir que o tráfico ocupe determinadas comunidades. Eu acho que até um determinado ponto existia um fator romântico nisso, das pessoas falarem assim, eu vou para Rio das Pedras, eu posso deixar o meu carro aberto ali, que ninguém vai mexer com ele, e até boa vontade dos grandes grupos de comunicação de ter uma novela em que o protagonista era claramente um miliciano, né? Perfeitamente, essa observação é perfeita. Essas pessoas que vieram são agentes públicos, eles vendiam uma falsa segurança. Começou assim, você vai ver que a milícia começou com agentes públicos, que aquele ex-policial ou policial que dava aquela segurança. Mas aí começou a perceber que aquilo aí dava muito dinheiro, né? Então você tinha os crimes correlatos da milícia, que era o transporte alternativo, dá dinheiro, você tem a segurança clandestina, expansão imobiliária, tudo se percebeu que ali, cada vez mais dá dinheiro. E quando você dá dinheiro, começa a ter brigas internas e brigas externas querendo tomar. Ou seja, então, quando começou, realmente veio com aquela mentalidade da população, é melhor o tráfico ou a milícia? Melhor a milícia. Por quê? A milícia é um cara que é um ex-PM, um ex-polícia civil, um ex-bombeiro, um ex-polícia federal, sei lá, um rodoviário federal, mas que dava aquela pseudo-segurança. Então a população ela apoiava aquilo ali. Isso no início. Mas com o decorrer, nessa mudança, passando a milícia hoje para ter o mínimo de agente público, hoje mais de PI, que a gente chama, pessoas de fora, né? Mais traficantes, hoje a população vê a milícia com muito pelo contrário. Né? Porque a milícia, esses crimes correlatos que a milícia tem, vamos dizer assim, ela dá muito dinheiro. E os crimes correlatos do tráfico é um crime mais agressivo. Vou te dar um exemplo. Crimes correlatos da milícia. Você tem expansão imobiliária, venda de cigarro clandestino, venda de sinais, venda do gás. Crimes correlatos do tráfico, você vai ter ali o roubo de carro, o roubo de carga, ou seja, que causa até o homicídio. Então, essa preocupação, a população achava que era mais tranquila, mas com o decorrer, ver que entrava muito dinheiro, aí a briga também começa a ter. E os homicídios que vieram por causa disso, da milícia, na briga da milícia, são homicídios mais difíceis. Aí os especialistas aqui, dos investigadores, vão chegar que são crimes mais difíceis de trabalhar, são crimes complexos. Você vê que o tráfico, ele deixa vestígio. Tem testemunha, milícia, vestígio quase zero, testemunha não fala, ou seja, então são investigações mais complexas, que envolvem muito dinheiro. Aí está essa diferença, entendeu? Deixa eu te perguntar uma outra coisa. A gente tem hoje milícias que estão atuando no narcotráfico, a gente tem facções criminosas que estão ali cobrando taxas, fazendo as mesmas atividades. O que a gente usa para determinar, se não a origem daquele grupo, o que é uma coisa e o que é outra? É isso que eu estou falando. No decorrer dessa mudança, o próprio tráfico percebeu também que essas
táticas de milícia, táticas não, essas modalidades que a milícia usa para ganhar dinheiro, é muito fácil. Que aí você bota ali, você taxa um botijão de gás, o dinheiro vem fácil. Você não tem que pegar a droga lá no Paraguai, botar a droga na favela, vender aquela droga, aí você usar várias pessoas. Não, você taxa aquilo ali, você vai ganhar o dinheiro fácil. Você pode taxar o motoboy, você vai ganhar o dinheiro fácil. Uma expansão imobiliária, dinheiro mais fácil. Então, o próprio tráfico, ele conseguiu também perceber que isso é uma modalidade que vem fácil, entendeu? Então, ele percebendo isso, ele começou a aplicar isso também. Então você vai ter facções criminosas aí usando de táticas de milícia, que a gente chama de narcomilícia, que eu não digo que é uma facção, que o pessoal fala que é uma facção, não é uma facção, isso aí é um momento, é uma junção, mas é uma coisa para mim que não é uma facção organizada, é assim, táticas utilizadas pelo tráfico. Para mim, tráfico é tráfico que usa táticas de milícia. E a milícia hoje também usa tática do tráfico, porque as pessoas que vieram da milícia hoje é oriundo do tráfico. Então, essa junção. Isso eu detectei há muito tempo atrás, que o nego falava assim, a milícia, ela não briga. Eu falei, calma, a milícia está se expandindo. Daqui a pouco a própria milícia ela vai se expandir tanto, porque aí vai ter a facção daquela milícia ali com a facção da milícia aí, eles vão querer um ou outro, e não deu outra. Você vai pegar aí Tandera, Cunzinho, você vai pegar, então, começa as brigas. É a mesma coisa que aconteceu com o tráfico, com as facções criminosas. Então, as coisas vão se repetindo, só que a polícia, ela está detectando isso. A gente tem umas delegacias bem com viés de investigação nisso. A gente tem uma lavagem muito forte, uma delegacia de lavagem trocando informações. A gente tem equipes operacionais, que é o caso da CORE, que é muito bem preparada. Ou seja, então a gente também evolui, se prepara para evitar essa expansão e cada vez mais chegar no dinheiro deles, porque é aí que a gente consegue diminuir a força dessas pessoas. Antes da gente entrar propriamente na força-tarefa, eu queria só entender mais um ponto. Quando a gente pensa em tráfico, por exemplo, a gente pensa, né, naquelas facções ali que, se você sabe que uma comunidade é dominada por um tráfico, ela vai ser de uma daquelas facções. Na milícia, a gente tem alguns grupos grandes. Tem o grupo do Zinho, tem o grupo do Tandera, o grupo ali do Leléu, do Macaquinho. Mas necessariamente um grupo de milícia faz parte de um desses grandes grupos ou é uma coisa mais pulverizada? Eu acho que até o Leiras, eu acho que pode até te falar melhor disso, mas eu posso dizer o seguinte, a gente tem milícias antigas em Rio das Pedras, por exemplo, Terreirão, que são milícias que a gente tem muito tempo, que eu não vejo muita participação direta nesses grupos mais fortes, mas aí o Leiras, eu acho que é o investigador, vai te explicar melhor isso. O que eu posso dizer é o seguinte, que a polícia ela tem hoje uma determinação que vem de cima, uma força-tarefa forte, um combate que não vai parar, né? E com a tendência da gente cada vez mais tirar essas pessoas e chegar na parte financeira, porque é só aí que a gente vai conseguir desmobilizar, desarticular, para a gente poder recuperar esses territórios e dar novamente à sociedade ali o dia a dia. Chegando então, força-tarefa. Outubro ali de 2020, o secretário então na época era o Dr. Alan Turnovski. Houve a criação dessa, que foi chamada inicialmente só de força-tarefa, depois ganhou ali um rebranding e virou FT1000. É um grupo que é composto pelas delegacias da DGPE, ou seja, pelas delegacias especializadas, pelas delegacias ali da capital, pela Draco, pela CORE. Como é que surge a ideia de criar essa força-tarefa? Qual é o gatilho para criar esse grupo? Porque, olha só, o secretário que criou essa força-tarefa foi o secretário que já teve no passado, já percebeu que as forças-tarefas que foram criadas no passado eram forças muito pequenas, de 2 ou 3 delegacias, mas sem o respaldo da secretaria, sem o respaldo da chefia e muito menos do governador.
Então, agora, vindo de cima, uma política séria do governo, que é essa hoje, voltada para o combate das milícias, foi muito mais fácil para os policiais da ponta perceberem que eles estavam com um amparo jurídico, um amparo administrativo, um amparo vamos dizer, de uma liderança, um amparo de combate, ou seja, então foi uma coisa muito mais de governo do que uma coisa de momento. Então essa foi a grande diferença. Hoje existe vamos dizer assim, um trabalho muito mais orquestrado com o viés de estabilização do que na época como aconteceu naquelas de 2005, 2006, quando a gente conseguia aprender, mas não era uma coisa bem de governo. E hoje é uma coisa de governo, onde o governador cobra, onde o secretário cobra, onde os departamentos se organizam e a coisa não é momentânea, a coisa é institucional, a coisa é perene, a coisa é contínua, isso é mais importante. Então, Doutor Fabrício, você consegue comentar para a gente um pouquinho como é que é a atuação da CORE na Força Tarefa? Boa tarde a todos. Logo da criação da Força Tarefa, a CORE, que já vinha combatendo historicamente o crime organizado, né, independentemente do tráfico de drogas ou da milícia, a gente sempre teve uma atuação muito forte contra o crime organizado. E a gente percebe que as últimas grandes lideranças da milícia, a CORE sempre se fez presente nas ações que capturaram ou neutralizaram essas lideranças. Então, com a diretriz muito clara da gestão da Polícia Civil, da importância de um fortalecimento no combate à milícia, a gente começou a voltar a nossa atenção para ações de enfrentamento e de combate mais duro à milícia. A gente, além de ter participado da captura das principais lideranças, a gente fez um trabalho que foi muito importante com a Receita Federal de repressão ao contrabando que alimentava financeiramente as milícias. A gente tem uma estimativa de mais de 1 bilhão de prejuízo para essas milícias, mas eu queria chamar a atenção para duas ações que foram emblemáticas, que deflagraram praticamente a Força Tarefa. A primeira delas é numa parceria com a Subsecretaria de Inteligência, a SCINT. Ela passou informações para a CORE de uma grande reunião de lideranças de milicianos no quilômetro 32, do bando ligado ao Tandera. Então a CORE rapidamente conseguiu se mobilizar, cercar o local e houve um grande confronto ali. Nesse confronto, 5 milicianos foram neutralizados, a gente conseguiu apreender uma grande quantidade de armas e foi um duro golpe na milícia. E dentro das próximas 24 horas, a gente já tinha informações bem trabalhadas com a Polícia Rodoviária Federal. A gente estava analisando o deslocamento de um grande comboio de milicianos ligados ao ECO, na região de Itaguaí, e a gente sabia que existia a possibilidade da gente conseguir interceptar esse comboio. E aí para a gente surgia um dilema, né? Porque a gente sabe que interceptar um comboio com inúmeros criminosos armados, com armas de guerra, colete balístico, treinamento militar, é muito complicado, principalmente se você for olhar sobre o aspecto do risco à coletividade. Então a gente fez uma ação muito bem planejada, com o objetivo de interceptar esse comboio e capturar esses criminosos em uma via vicinal de uma rodovia federal ali em Itaguaí. Então a gente fez um planejamento muito detalhado com a Polícia Rodoviária Federal, empregamos as equipes da CORE e conseguimos interceptar esse comboio. Havia 12 milicianos, eles não se renderam, buscaram o confronto com as equipes da CORE e nesse confronto os 12 foram neutralizados. Dentre esses havia uma grande liderança da região de Itaguaí, o Cabo Bené. Ele era um cara que já era conhecido das autoridades, inclusive tinha ameaças para autoridades públicas, então foi um duro golpe da CORE nessa milícia, foi um cartão de visitas da Força Tarefa e foi muito emblemático para a gente, porque em 24 horas 17 milicianos foram neutralizados, então mostrou ali que a atuação da Polícia Civil em relação às milícias estava muito mais dura.
Essa ação, né, em que 12 milicianos foram mortos lá em Itaguaí, se eu não me engano, eles eram ligados ao Tandera, não era isso? Então, a primeira ação no quilômetro 32 era um grupo ligado ao Tandera. Já essa segunda ação em Itaguaí era um grupo ligado ao ECO. Então, eram grupos distintos que ali estavam começando a se separar, né? Que eles tinham uma relação muito próxima, como se fosse um grande grupo. Em determinado momento, começou uma rivalidade e hoje estão em uma guerra declarada. E começou a rolar uma desconfiança, né? A partir desse ponto. Acho que até por conta dessas ações, eu acho que eles acabaram até se separando mais a partir desse ponto. A gente acredita, né, que essas ações duras contra a milícia acirrou algumas diferenças, algumas suspeitas, e foi quando a gente percebeu realmente um distanciamento e uma guerra declarada desses dois grupos. Doutor André Leiras, quando começa a Força-Tarefa, o senhor que está hoje na Draco, que é a delegacia, né, especializada ali em milícia, o senhor estava antes na Delegacia de Defesa dos Serviços Delegados. E aí eu queria te perguntar qual é a sua visão sobre um determinado ponto, que é a importância de combater essas fontes de renda dos grupos criminosos, né? Porque quando começa ali o trabalho da Força-Tarefa, muitas das ações que a gente vê justamente são focadas nisso, em ir no comércio, na comercialização de bujão de gás e entre muitas outras coisas. Como é que é a tua visão da importância disso para a eficiência no combate aos grupos de milícia? Perfeito. Boa tarde, Daniel. Boa tarde a todos. Exatamente. No início da Força-Tarefa, eu ocupava a titularidade da DDSD e a orientação, a determinação da gestão do então secretário de Polícia Civil, doutor Alain, era asfixia financeira ao braço da milícia. Isso foi feito com maestria por toda a Polícia Civil, né? A CORE, as especializadas e as delegacias que estavam de alguma forma participando dessa força-tarefa. O miliciano, esses grupos paramilitares que exploram determinada região, eles enxergam uma oportunidade de ganhar dinheiro e assim vão fazer, seja monopolizando e superfaturando a venda de gás, seja obrigando o morador a utilizar a energia elétrica furtada, a água furtada. Então, quer dizer, os moradores são vítimas porque tem que pagar, né, essas taxas de segurança, como o Ronaldo falou, e ficam vitimizados. Então, a gente bateu muito firme ali no assunto da Delegacia de Serviço Delegado, que era a venda clandestina de gás. Prendemos diversas pessoas ali, foram centenas de prisões, desvio de energia elétrica, conseguimos alcançar lideranças. Os organizadores daquele esquema foram presos, né, libertando esses moradores que ficavam ali subjugados ao poder, né, desses milicianos. Então, realmente, e está sendo uma ação muito eficiente, porque há uma estimativa de prejuízo para a milícia na ordem de mais de R$1 bilhão, somando todos esses esforços que a Polícia Civil vem fazendo ao longo do tempo. Então foi muito importante e continua sendo muito importante esse trabalho de asfixia das fontes de renda que os milicianos oferem. Isso a gente também tem que falar em paralelo a isso. Existem investigações mais complexas, são investigações qualificadas com o auxílio do laboratório de lavagem de dinheiro, que buscam a movimentação financeira envolvendo aquela mais sofisticada, que não é feita ali no chão da fábrica, vamos dizer assim, que são feitas por empresas. Isso também não passa desapercebido pela Polícia Civil. São investigações mais complexas, demoradas, com a parceria da Receita Federal, do laboratório, e vai dando resultado, e cada vez mais a Polícia Civil vem sufocando esses grupos e eles vão perdendo espaço. Essa coisa da taxa de segurança, por exemplo, eu acho que é uma coisa que já está mais ou menos no imaginário popular, né? Qualquer pessoa sabe que essa é uma prática muito forte da milícia. Mas, assim, até onde eles vão para conseguir essas fontes de renda? Por exemplo, sei que volta e meia existem grandes apreensões ali daqueles aparelhos decodificador, né, de TV por assinatura, para eles venderem a TV por assinatura pirateada. Eles fazem pirataria de produtos também para vender. Não sei se dá para a gente falar aí de uma variedade de serviços oferecidos por eles que normalmente não estão no radar da maior parte das pessoas. Sabe de algumas coisas? Como eu disse no início, onde eles enxergam a oportunidade, eles vão explorar, né?
eles proíbem que a concessionária forneça o serviço em determinados lugares ou simplesmente desviam. A Core teve a oportunidade de fazer uma gigantesca apreensão desses aparelhos, o morador compra aquele aparelho de TV por streaming e além de comprar, ele paga uma mensalidade para utilizar o serviço. Então veja o absurdo. Então a gente tem que ir na fonte. Então a Core, com excelência, fez uma apreensão milionária, não foi, Fabrício? Desses aparelhos, foi um baque imenso naquela ocasião para a milícia, porque eles perderam milhões de reais. E essa ação é contínua. Então, ou seja, os milicianos enxergam aquela oportunidade, seja na venda de sinal de TV clandestina, seja no furto de energia, no furto de água, nessa famigerada taxa de segurança que não existe, eles vão explorar. E a polícia vai combater e não vai deixar isso prosperar. O Daniel, é muito importante isso aí. A milícia, ela hoje, ela tende muito para a exploração imobiliária. Você vai pegar aí, você vai ver que são vários apartamentos, são construídos e existe uma força... A força-tarefa está ligada nisso. Inclusive, a gente tem até contato com outras forças, porque às vezes não depende só da polícia, às vezes a gente precisa de demolições, etc. Até pontuando, na semana que a gente está gravando aqui o podcast, teve uma situação de um prédio lá na região ali da Barra, Jacarepaguá mais ou menos, que teve que ser esvaziado, 17 famílias, né, tiveram que sair de casa justamente porque era um prédio construído ilegalmente e que precisou ser demolido. Isso. E a gente tem aquele prédio que caiu, né, na Muzema. Várias famílias foram também, oriundo de milícia. A gente tem outra modalidade deles também, que foi recente, mas não era tão antiga como era antigamente, mas que era a venda de cigarro clandestino também, entendeu? Você pega cigarro clandestino vindo do Paraguai e sendo negociados nesses locais. Então, eles começaram a ter novas modalidades que não eram usadas antigamente. Que quando você começou a milícia lá, começou primeiramente com segurança. Começou só segurança. Era aquele morador que dava R$10, todos davam R$10, e aquele cara que é oriundo da força pública começou a proteger, fazer aquela proteção. Aí aquilo que você falou. Morador, melhor a milícia ou o tráfico? Dou 10... Aí começou, entendeu? Então você vê que a coisa vai evoluindo, chegar no exploração imobiliária, chegar no caso que o Leiro está falando aqui, dos sinais, da venda do gás. A gente tem uma mudança, a gente tem que ter um cuidado também muito grande, porque a população, né? A gente tem lá vários sinais sendo distribuídos, inclusive de energia elétrica. Então, o que eles fazem? Eles proíbem as concessionárias oficiais e fazem o gato e jogam na casa da pessoa. Aí a polícia vai lá, a polícia detecta aquilo tudo, você corta tudo, você deixa todo mundo sem luz. Então, até que ponto também você tem que fazer uma coisa conjugada com a concessionária, porque quando você tira a luz, a concessionária tem que dar a luz, porque senão o morador, coitado, vai lá o freezer dele lá, então, são ações que tem que ser, não é ações simples de você ir lá, resolver e acabar, entendeu? Então, a gente tem que ter muito cuidado. Outro caso, do gás. A milícia cobra o gás a 120. Aí você consegue, tira o gás lá do cidadão, você bota um gás a 100. A milícia determina ninguém comprar, e ninguém compra. Não, proíbe a entrada do botijão, né? Não comprar daquelas outras pessoas, ou seja, então é uma mudança de comportamento muito mais complexa que o tráfico. O tráfico não, o tráfico é ou não pegou, tá ali, é mais fácil. E a milícia é mais complexa, as investigações complexas, investigações de 1 ano. Então, coisa que está... hoje ele fez uma operação semana passada, na sexta-feira, começou, acho que 6, 7 meses atrás, entendeu? Então, são coisas mais, assim, detalhadas. Eu acho que tem alguns resultados aqui que a gente pode comentar, né, do trabalho da Força Tarefa. Então, vamos lá. Foram mais de 1.200 milicianos presos e um prejuízo de mais de 2,5 bilhões.
às organizações criminosas. Esse é um número que é pelo menos a terceira vez que a gente cita aqui, mas que eu acho que vale a gente sempre repetir porque é um número muito expressivo. 2,5 bilhões é mais do que o PIB, do que o Produto Interno Bruto, do que a soma de todas as riquezas de alguns países. A gente teve aí presos Macaquinho, um ex-vereador, o da Cova, que é ligado ao Tandera, o Latrell, que é ligado ao Zinho. A gente teve entre os que foram neutralizados o Eco e o Cabo Bené. É um baita currículo aí dessa força-tarefa, né? E aí eu aproveito para perguntar o seguinte para o Dr. Fabrício. Do ponto de vista da CORE, o que as milícias têm de diferente? Quais são as particularidades aí, quando vocês, que são ali o braço operacional, quando vocês entram ali para o combate, o que eles têm de diferente de outros grupos criminosos que vocês enfrentam? Então, como foi falado aqui pelo subsecretário, Dr. Ronaldo, cada vez mais eles têm adotado uma atuação semelhante, né? O tráfico observando muito a forma da milícia atuar e copiando algumas coisas, implementando. E a milícia também, uma atuação muito semelhante ao tráfico de drogas. Mas do ponto de vista operacional, a gente percebe que as ações de combate ao tráfico de drogas, elas normalmente são mais violentas. Quando você vai numa favela que é dominada pelo tráfico de drogas, você encontra rapidamente uma sequência de barricadas, de seteiras. Os criminosos, esses traficantes, utilizam com muita frequência explosivos e armas de guerra contra a polícia e de uma maneira assim muito comum, né? É muito comum esse grau de violência, esse nível de violência nas atuações contra o tráfico. Quando você vai para uma atuação operacional contra a milícia, a gente percebe que em algumas favelas não existem barricadas, não há um impedimento à entrada de blindados, de veículos da polícia e muitas vezes não existe o confronto. Eles têm características mais de atuação ligada à máfia, sempre buscaram a corrupção de agentes públicos e tentam não buscar o enfrentamento num primeiro momento. Mas atualmente a gente já teve vários enfrentamentos com a milícia quando eles percebem que as lideranças serão capturadas ou que grupos de milicianos reunidos eles vão ser encurralados e presos pela polícia, eles buscam esse enfrentamento. Mas a gente tem percebido que o enfrentamento não é a primeira opção da milícia, enquanto quando a gente olha para o tráfico é sim sempre a primeira, a segunda, a terceira opção. O tráfico busca esse enfrentamento e também se beneficia desse caos, né? Eu queria falar um outro aspecto que a gente observa das diferenças encontradas entre o tráfico e a milícia, até fazendo um gancho com aquela operação que eu te falei que em 24 horas nós neutralizamos 17 milicianos. A gente não viu críticas dos jornais, críticas de grupos minoritários e reclamação de organizações não governamentais. Então todo mundo aplaudiu a ação da polícia porque eram milicianos que foram mortos. Quando a gente vê uma atuação da polícia contra o tráfico de drogas, você começa a reparar, quando há 3, 4 traficantes mortos, há uma histeria generalizada, duras críticas à operação policial que começam pelos jornais que falam que tantas mil crianças ficaram sem acesso a escolas, que serviços básicos foram interrompidos, que a operação causou uma violência muito grande. Então são críticas muito duras das mídias oficiais. A gente percebe também que essas organizações não governamentais fazem um barulho muito grande. Faça um paralelo, quando a gente destruiu um monumento em homenagem a milicianos e que houve o aplauso da mídia, e agora que o monumento ilegal construído em via pública, homenageando traficantes, incluindo o nome de um policial honrado no meio do monumento, a polícia fez o que deveria fazer, destruiu aquela apologia ao crime e olha a repercussão negativa que isso teve em alguns canais de comunicação que querem nos fazer acreditar que aquele monumento ilegal ele é o certo. Então há uma diferença muito grande no pós-operação também do combate ao tráfico e o combate à milícia, e a gente percebe que hoje o tráfico de drogas e principalmente as grandes facções, eles têm uma rede de proteção muito grande nessa guerra da informação. Então tem pessoas aí que fazem de tudo para defender e de repente demonstrar para a população que a atuação do tráfico é legítima, enquanto a gente sabe que ela não é. Então a milícia, quando a gente dá porrada na milícia, quando a gente neutraliza e prende milicianos, vem aplausos de todos os lados, e quando há uma atuação muito dura contra o tráfico de drogas, vem pedradas de todos os lados. Então é uma coisa que chama muita atenção do ponto de vista operacional. Só acrescentando, Daniel, é muito interessante o que o Fabrício falou aí. Você faz uma comparação. Quando foi investigação,
É muito mais fácil você investigar um tráfico do que investigar a milícia. Quando for operação, é muito mais fácil você enfrentar a milícia do que enfrentar o tráfico. Exato. E o pós-operação dessas duas é muito mais difícil. A gente tem muito mais trabalho pós-operação do tráfico, principalmente numa facção criminosa, do que com a milícia. Cara, é isso que ele falou do memorial. A gente está lá com vários ofícios de várias organizações, defensoria, etc., querendo saber desse memorial do tráfico. E o da milícia, realmente ninguém se importou, ninguém fez. Então, são essas diferençazinhas que é bem importante. Na investigação, tráfico é mais fácil para investigar, milícia é mais difícil. Na operação, milícia é mais fácil enfrentar do que o tráfico. E o pós, o problema é só com o tráfico. Milícia, zero de problema. Isso está bem claro, bem assim, delineado assim, nas suas ações do dia a dia. Bom, doutor André Leiras, a gente já comentou aqui que a Draco é a delegacia que tem ali os olhos totalmente voltados para a milícia. Tem alguma coisa que a gente pode comentar sobre como é que está a atuação da Draco hoje? Com certeza. O atual secretário de Polícia Civil, o doutor Fernando Albuquerque, o nosso subsecretário, doutor Ronaldo, eles resolveram dar maior musculatura à Draco, hipertrofiar a Draco, lotando 2 delegados, eu me incluindo, somos 4 delegados especializados na Draco, mais alguns agentes altamente especializados com uma missão: investigação com inteligência. Inteligência e parceria, isso dá certo. A gente tem um estreitamento muito grande com a Subsecretaria de Inteligência. Então, são investigações qualificadas, como o doutor Ronaldo falou, há uma dificuldade, porque, não raro, há participação de agentes públicos que conhecem alguns processos de investigação e adotam contramedidas para se blindar. Então, a polícia está sempre a um passo à frente. Então, essa musculatura nova da Draco já deu resultados, né? Eu trouxe aqui alguns números, por exemplo, se a gente comparar os 4 primeiros meses de 2021 com os 4 primeiros meses agora de 2022, nós tivemos um aumento de prisão na casa de 103%, apreensão de arma de fogo 300%, apreensão de munição 237%. Você vai percebendo que são índices absurdos. E representações de medidas cautelares são aquelas que a polícia busca o judiciário, seja por interceptação telefônica ou para outras formas de investigação, aumentou 833%. Então a polícia está trabalhando com inteligência. Eu posso falar mais. Hoje a Polícia Civil ela não deve em nada para nenhuma polícia do mundo, em termos de equipamento, em termos de expertise investigativa. A prova disso que são inquéritos que são demorados, mas quando as operações são deflagradas, essas operações certamente vão dar subsídio ao Ministério Público para denunciar esses criminosos que são envolvidos e eles fatalmente serão julgados e serão condenados pela Justiça. Então, a ação é contínua com esse foco na inteligência e na parceria. E estamos com esse foco na Draco. Investigações altamente qualificadas, com os delegados trabalhando com as equipes, atuando nos diversos ramos, seja na lavagem de dinheiro, seja na telemática, em outros métodos de investigação qualificados, e a Polícia Civil como um todo, aqui com o apoio do nosso secretário, do subsecretário, com a CORE, levando essas investigações à frente para livrar e dar a tranquilidade que a população do Rio de Janeiro merece. Uma coisa que eu já ouvi aqui várias vezes, essa não é a primeira vez que a gente fala sobre milícia. A gente já falou, por exemplo, sobre a operação que neutralizou o ECO e sobre a prisão do Macaquinho. Uma coisa que sempre foi comentado aqui era a integração entre as delegacias, né? Sempre quando tinha o pessoal do DGPE aqui, das delegacias especializadas, estava sempre comentando que funcionava muito bem essa questão da integração. Hoje a gente não tem ninguém do DGPE aqui, mas eu queria perguntar para o doutor Fabrício como é que funcionou essa integração da CORE com as delegacias. Essa integração é total. A CORE é a unidade de operações da Polícia Civil, então normalmente as nossas ações são de apoio a delegacias e as delegacias que mais nos demandam são as delegacias especializadas do DGPE. Então a gente mantém equipes prontas, altamente treinadas, com equipamentos de ponta também, armamento, blindados, aeronaves,
operações com cães, explosivistas, sempre à disposição da Polícia Civil para atuar. Então, quando existe uma demanda do DGPE, a gente faz o planejamento conjunto das ações, faz a divisão das entradas das equipes, entende bem quais são os objetivos e os riscos daquelas operações, e a gente atua em conjunto de uma maneira muito harmônica. Então, uma integração total, poderia falar assim, e a gente dá muito resultado trabalhando junto com o DGPE, e o perfil do policial da CORE, que gosta de fazer operação, gosta de trabalhar, é sempre um prazer quando nós somos acionados pelo DGPE, que a gente sabe que tem bastante serviço pela frente. É lógico que o trabalho, tanto da polícia quanto do crime, tem muito a ver com aprendizado, né? Porque se a polícia descobre uma forma de atividade do crime e começa a combater aquilo ali, eles têm que ir para outro caminho. Assim como o contrário acaba existindo também. E aí eu queria perguntar justamente, quase 2 anos, né? Outubro agora a gente vai fazer 2 anos de FT1000. O que teve de aprendizado da Polícia Civil em relação à atuação das milícias? O que se descobriu que não se sabia ainda, por exemplo? Não, o que a gente detecta é a diferença da investigação, né? Como a investigação da milícia é uma investigação muito mais complexa do que a gente investigar o tráfico. Estou fazendo essa comparação porque são as facções, né, que... enquanto no tráfico, vou te dar um exemplo, se o tráfico organiza para matar alguém, vai sair lá 3 traficantes de sandália havaiana com um fuzil 762 num carro que é roubado, desce ali, cerca o cara e dá os tiros e vai embora. Então a gente vai fazendo uma investigação. Com isso a gente consegue descobrir que aquele carro é roubado, quando foi roubado, a gente consegue identificar aquelas pessoas, vamos dizer que foi a milícia. A milícia ela tem divisão de tarefas. Então o cara que vai fazer uma ação dessa é mais pensado. O que ele faz? Ele é uma organização, primeiro ele contrata um cara para clonar o carro. Aí uma pessoa clona o carro. Essa pessoa que clona o carro não sabe do homicídio que vai ser praticado. Passa para uma outra pessoa. Essa pessoa que vai levar o carro para uma terceira pessoa. Essa terceira pessoa organiza, planeja aquele crime. Aí já planeja quais armas vão utilizar, o capuz, etc. Ou seja, é uma coisa bem mais complexa. Então, isso é bem diferente. E outra coisa, a milícia, ela joga sujo. Então, se você começar a estar ali, perceber o que ela começa a fazer, ela começa a jogar contra-informação. Ela começa a jogar no disque denúncia. Quando o Leiras começa a investigando, estiver chegando, já manda disque denúncia. A equipe da Draco está envolvida com não sei o quê, para movimentar, atrapalhar. Ou seja, então essa complexidade a gente tem detectada. Só que no decorrer do tempo, como você falou, a nossa expertise, as nossas tecnologias e o nosso conhecimento também, a gente tenta pular mais na frente, já sabendo dessas coisas. Então, essas coisas vão ocorrendo e nós vamos também pulando na frente. Então, a gente tem vários equipamentos, que eu não vou citar aqui, porque seria até leviano, mas temos vários equipamentos, várias investigações de ponta, que nós, com o decorrer, percebendo a dificuldade da investigação, nós recorremos a esses equipamentos que temos e estamos evoluindo bastante. Temos várias investigações em andamento, várias ações para ser feitas, que eu acho que até final do ano a gente consegue ainda melhorar mais ainda esses números aí que você falou. E é possível a gente comentar se existe uma mudança de comportamento na milícia aí nesse 1 ano e meio, 2 anos, desde o início da Força-Tarefa? Eles estão tentando ficar mais precavidos para não virarem alvo, por exemplo? Eu acho que o Fabrício que pode, de repente, falar isso mais da parte operacional, né? Eu acho que na parte de investigação é isso que eu te falei. Eles é uma coisa mais complexa, uma coisa mais estudada, a milícia estuda. O tráfico não. O tráfico junta 3, 4, 16 anos, desce ali, faz... Ou seja, materialidade fácil, perícia fácil da gente descobrir. E a milícia já dificulta, entendeu? Mas a parte operacional, eu acho que... Não sei se o Fabrício detectou alguma coisa, alguma evolução deles ali, alguns...
A gente tem percebido que eles estão mais violentos, esperando algumas ações, alguns pontos lá que eles buscam preservar as lideranças, alguns pontos de interesse, mas reativos à ação policial. Como eu falei, eles não utilizam o confronto como primeira opção, mas de um tempo para cá os confrontos têm aumentado. Então mostra uma violência maior no enfrentamento à polícia e também cada vez com uma rede de cuidados, de contramedidas, de olheiros maior para tentar ganhar tempo e evitar uma prisão, evitar uma ação da polícia. Então um pouco mais de cuidado, né? Nessas reuniões eles têm tido e nas movimentações, e também estão um pouco mais violentos. Daniel, até um fator que é bem ilustrativo aqui para trazer: a Draco quase que diariamente prende esses personagens da milícia que são responsáveis por realizar a cobrança dos estabelecimentos da residência da determinada área. Então quase que diariamente existem prisões na Draco. Ontem mesmo teve uma, anteontem tem, então tem sempre. Então o que a gente tem percebido? São essas contramedidas. Eles normalmente vão em 3 ou 2, um fica dando cobertura, fica verificando a passagem da polícia, não andam mais armado. Muito difícil você encontrar e prender um armado. O cara que está armado, ele está muito distante, está na retaguarda, né? Mas a polícia está atenta a essa movimentação e vem prendendo sistematicamente esses responsáveis que estão lá na hierarquia mais baixa, né? Mas é uma função que intimida e, claro, toda vez que a gente realiza essa prisão, a população agradece. E a confiança na polícia só aumenta a cada dia. E a polícia recebe informações e, óbvio, a gente trata essas informações com toda cautela, né, para preservar a vida desse morador, né, que está ali sendo vítima dessa extorsão. Sem querer entregar o ouro pro bandido, quase que literalmente, né? É possível a gente falar dos próximos passos da Força Tarefa? O que eu posso dizer é o seguinte: a polícia ela está muito empenhada. A Draco está muito fortalecida, né? O secretário fortaleceu bem a Draco. A integração das especializadas continua muito forte, apesar de ter mudado o diretor, mas é o mesmo viés, são praticamente os mesmos delegados. E que eu posso dizer para a sociedade, a população, que confie na polícia, confie e apoie, porque eu acho que só com esse apoio, porque o jogo é pesado, é isso que eu estou te falando. Hoje a gente tem um problema sério no pós do tráfico, daqui a pouco a gente vai ter também problemas na pós-operação das milícias, e a população tem que estar do nosso lado, para nós termos força para continuar combatendo, que eu acho que essa é a única maneira da gente virar esse jogo, como já estamos virando, tá? Porque se você vê, por exemplo, eu vou te citar uma ação que a gente fez na Draco, no Rio das Pedras. Teve uma ação de inteligência deles, que eles cercaram umas 5 lideranças, né? Aí foram lá, prenderam as 5 lideranças. Passou, acho que um mês, não, mais ou menos? Foi lá de novo, prendeu as lideranças que tinham assumido, sim. Ou seja, com isso você desarticula, entendeu? E nesse mesmo momento, você consegue ter informações, você consegue obter dados, você consegue ter outros vamos dizer assim, outras materialidades interessantes nas novas investigações. Ou seja, então, com isso, cada vez mais a Draco se fortalece com informações e a polícia consegue chegar na origem, onde a gente vai chegar, no dinheiro, tirar, ou seja, é uma coisa complexa, mas que a gente está bem empenhado nisso, vamos continuar. Determinação do governador é essa e não vamos amolecer. Eu tenho certeza que até o final do ano a gente vai ter muito resultado bom aí pela frente. Daniel, o doutor Ronaldo citou o exemplo de Rio das Pedras, é um exemplo muito interessante. Ele está inserido no programa Cidade Integrada, é um programa de governo que a gente tem se empenhado muito, então é importante até trazer aqui para os nossos ouvintes aqui o resultado que a Draco vem apresentando só no início desse ano. Todas as principais lideranças da Draco, todas as principais lideranças de Rio das Pedras foram presas. O Másco foi preso, todos eles foram presos. Primeira, segunda e terceira liderança. Os 3 escalões. Então, tá devastador.
Então, é esse rolo compressor que a Polícia Civil está passando, né? E a população está aplaudindo. É isso, e reforçando isso que o doutor Ronaldo falou. É importante que a população entenda, confie e apoie a Polícia Civil. É muito importante esse apoio da população à Polícia Civil. Tá bom, esse foi o Domingo de Lei, o podcast da Polícia Civil do Rio de Janeiro. Para receber os nossos programas na hora e ficar por dentro de tudo, inscreva-se no nosso canal no YouTube e siga-nos também no Spotify. Quero agradecer muito aos delegados Ronaldo Oliveira, Fabrício Oliveira e André Leiras. Muito obrigado. A gente volta daqui a 15 dias com mais uma operação ou investigação importante da Polícia Civil. Um abraço e até lá.